Olá, seja muito bem-vindo à nossa última aula sobre ciência. E para estudar hoje, vamos entrar no assunto do cientificismo, tá? Na aula passada, nós estudamos as características do conhecimento científico e as características do conhecimento filosófico, tá? São duas vertentes de conhecimento ali que se interligam entre si. Então, se você não assistiu, eu sugiro que você assista para poder compreender como que é o cientificismo, que é uma base bem mais dramática do que o conhecimento filosófico. Vamos estudar principalmente as características desse conhecimento, tá? E a base que ele tem. O que é o cientificismo, né? Ele tem aqui, ó, o seu radical aqui, ó, cientia, né? Que significa ciência, e esse cisma aqui significa categórico, tá? Então, é um conhecimento muito categórico. Então, é somente esse conhecimento, não existe possibilidade de ter outro conhecimento no mundo, tá? Então, cientificismo ou cientismo é a doutrina dos que consideram os conhecimentos científicos como os definidos. Ou seja, não existe o tipo de conhecimento, é a ciência que vai levantar todas as hipóteses, vai levantar todos os problemas e vai levantar todas as soluções para os nossos problemas na humanidade, seja ela coletiva ou individual. A ciência é a única forma de resolver todos os problemas humanos. Portanto, o cientificismo é o único e verdadeiro conhecimento. Ele vai deixar muito bem claro que não existe outra possibilidade de ter um conhecimento teológico. Então, vamos deixar de lado esse conhecimento teológico, vamos deixar esse mundo do suprassensível que Platão já tinha levantado lá no idealismo alemão e vamos partir para a ciência, porque somente a ciência vai conseguir fazer com que a humanidade evolua. Somente a ciência vai trazer todas as explicações para as nossas emoções e para os nossos problemas sociais também. Então, não existe outro tipo de conhecimento, é somente conhecimento através da ciência e do método científico. Então, o cientificismo não apoia conhecimentos que não podem ser testados e comprovados cientificamente, como ideias inatas, dogmas religiosos, metafísicos, ideias inatas e assim por diante. Tá? Ou seja, ideias inatas aqui, ele está se referindo ao idealismo alemão, que é uma corrente filosófica que traz a ideia de que existe dois tipos de mundo. O nosso mundo sensível, que é dos fenômenos, e o mundo suprassensível, que está fora de nós, que é o mundo das ideias. Então, ele está indo contra esse ponto aqui. Não existe outro mundo, não existe esse mundo das ideias, não existe esse conhecimento inato. Os dogmas religiosos, por quê? Como diz aqui em cima, ó, não apoia conhecimentos que não podem ser verificados e comprovados. Então, a ciência não consegue comprovar a existência de Deus, não consegue comprovar a existência de alma, de anjos, de inferno, de céu. Tudo que está fora de nós, que se trata sobre alma, religião, nós, como cientistas, temos que deixar isso de lado. Temos que se basear somente no conhecimento científico. Então, ele está dizendo o seguinte: os conhecimentos religiosos, essa noção de conhecimento de inferno e céu é somente especulações dos seres humanos para poder colocar uma ordem na sociedade. Não existe outra coisa. Então, isso aí é uma inverdade. Não vamos se basear nesse conhecimento, vamos se basear somente no conhecimento científico. E o metafísica em relação à noção de amplitude, de infinito, de alma, de bondade, de justo. Porque isso aí são aplicações da sociedade. Nós, enquanto seres humanos, aplicamos isso. Então, nós queremos algo bom, algo justo. Enquanto a metafísica está dizendo o seguinte: fora de nós existem noções ou ideias do que seja a bondade, a maldade, a justiça, o poder, o infinito, por exemplo, a noção de Deus, a noção de alma. Todas essas ideias são inatas. Por quê? Eles acreditam que onde quer que você vá no globo terrestre, todas as pessoas vão descrever a alma, o infinito da mesma forma. Então, todos nós compactuamos dessa ideia inata. Tá? Então, para o cientificismo, a sociedade ela vai evoluindo em 3 fases. Tá? Então, nós temos 3 fases que definem a evolução humana. Porém, a última fase é a fase determinista, que não tem para onde você fugir. Você tem que se basear nesse conhecimento. Então, a sociedade está baseada em 3 estágios. O primeiro é o estágio teológico.
Ou seja, é um conhecimento na qual existem divindades que coordenam as manifestações da natureza. Vamos voltar um pouquinho no tempo e pegar o conhecimento mitológico. Lembra que eu falei para vocês em nossas aulas anteriores que toda a manifestação da natureza, manifestações naturais na época da mitologia, adivinha sobre um deus, né? Nós tínhamos ali Deus Poseidon, que governava os mares, os oceanos e os lagos. Nós tínhamos Zeus, que governava todo o universo, os mundos. Nós tínhamos a deusa Afrodite, que era responsável pelas nossas emoções, e assim por diante. Então, essa é a nossa primeira fase. E, crendo ou não, existe isso na sociedade ainda. E quando nós somos criancinhas, né, nós vamos crescendo, nosso pai, nossa mãe vai ensinando isso para nós, nós carregamos isso. Até os dias atuais, até a nossa fase adulta. Porque nós temos a noção de bondade, de que essa noção de bondade, a noção de que existe algo fora, além de nós, que existe um Deus criador, que nós teremos um arrebatamento final, nessa essa parte mais teológica. Então ele está dizendo que esse primeiro estágio aqui da humanidade é um estágio baseado baseado na teologia. A segunda parte da evolução da sociedade, ela está baseada nas explicações metafísicas, tá? Ou seja, são conhecimentos que aplicam a noção de essência, princípio, causas, leis e outras coisas que estão fora do nosso cotidiano, estão fora de nós. Elas existem, mas estão fora de nós. Se lembra que eu tinha explicado para vocês que no idealismo alemão nós temos dois tipos de mundo. O nosso mundo sensível, né, que Platão chama de mundo dos fenômenos, e depois de nós, ou além de nós, existe outro tipo de mundo que está contido todos os tipos de conceitos. Por exemplo, como que você vai explicar moral? Não existe uma explicação moral, existe uma aplicação, né? Agora você vai explicar o conceito de moral. Esse moral, ela está fora de nós, está no mundo das ideias, porque nós já nascemos já com essa noção de bondade, por exemplo. Você tem que ser um sujeito bom, nós somos predestinados a fazer coisas boas, porém a sociedade ali vai nos corrompendo e a gente acaba caindo na maldade. Tá? Dimensão, por exemplo, como você consegue explicar a dimensão? A dimensão, na forma aplicada, você consegue fazer a dimensão de um objeto para o outro quando se tem objetos. Então, você consegue medir, por exemplo, a minha distância da tela, por exemplo, essa dimensão aqui. Mas se não existisse se não existisse a TV, não existisse nenhum objeto no universo, como que você explicaria a noção de dimensão? Essa é a pergunta que ele está fazendo. Outro tipo de indagação também é o conhecimento ético. Como que todo ser humano tem que se comportar? Nós já nascemos com esse conceito de que nós temos que ser pessoas boas, temos que ser justos na sociedade, fazer uma reflexão sobre o nosso comportamento, tá? Então, ele está fazendo... Então, aqui, esse segundo estágio da evolução da sociedade está se baseando aqui nesse conceito de Platão aqui, do mundo das ideias. E o último e final estágio da sociedade é o da ciência. Porque, querendo ou não, nós, desde a infância, quando nós adentramos na escola, nós somos seguidos, né? Vamos estudar de forma mais simples, depois vamos passar a estimular nossas ideias, né? Com aplicações de exercícios, trabalhos em grupo e assim por diante. Até no nosso trabalho, nós também fazemos isso, né? Nós temos sempre nos colocar no lugar do outro, ter a questão de empatia. E depois de tudo isso, vai então vir a ciência, o conhecimento científico, que é o último estágio da sociedade, que traz descrições científicas, previsão e controle, e uma aplicação também na sociedade. Ou seja, vamos supor então que o mundo esteja passando por uma grande catástrofe, né? O cientificismo vai dizer o seguinte: não é a religião que vai te salvar. Porque, como dissemos, já a ciência ela não vai trazer para você uma comprovação científica de que Deus existe, né? Então você tem que te deixar isso de lado e partir para o mundo científico. Se o mundo for acabar, né, como é que a gente vai para outro planeta? Somente a ciência vai trazer uma evolução da tecnologia para que nós possamos, então, habitar novos planetas, né? Então, é tudo baseado na fase científica, na última fase aqui, que é a terceira fase da evolução do nosso estágio da sociedade. Então, a sociedade, querendo ou não, ela vai sempre cair, vai sempre parar no conhecimento científico, tá? Por hoje é só. Essa foi nossa última aula sobre ciência.
A próxima aula será sobre política. Eu aguardo vocês até lá. Um bom estudo para vocês. Até mais. Tchau, tchau.